eu esqueça tudo ao redor, pra que nada me venha impedir do teu trono a graça fluir. Vem, meu ser, transformar pelo amor que do alto te manda, Senhor. Possam todos os que aqui estão, bem unidos, estar em oração. Vem, Senhor, elevar os que diante de ti hoje estão, em espírito de oração, procurando o mundo deixar. Vem, meu ser, transformar pelo amor. Alô, minha querida Primeira Igreja Batista em Éden, meus queridos irmãos, minhas queridas ovelhas, meu amigo, minha amiga, você que está me acompanhando. Nós começamos ontem essa série, Como Posso Ter a Minha Vida Transformada? Como posso ter a minha vida transformada? Então fizemos um estudo hoje, vamos continuar hoje e até sexta-feira nós vamos concluir esse estudo. Então se você tem alguma coisa, e todos nós temos alguma coisa que nós gostaríamos de ver isso transformado, nós gostaríamos que Deus transformasse aquela área na nossa vida. E alguns de nós podemos ter até uma situação muito grave, talvez a vida por completa precisa ser transformada. Às vezes são coisas gravíssimas que precisam de uma transformação. Então nesta semana nós vamos ver isso. Se Deus fez isso na vida de Jacó, há cerca de 3.800 anos atrás, Ele pode fazer na nossa vida também, e Ele tem feito isso na vida de muita gente. Então, como posso ter a minha vida transformada? Nós estamos nos baseando, então, no capítulo 32 de Gênesis, quando Jacó teve aquele encontro com Deus, ele passa a noite naquele vale de Jaboque, naquele tempo a sós com Deus, o TSD. Jacó passou a noite ali e Deus transformou a vida de Jacó. Então, no verso 24, nós lemos o seguinte: Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Olha que coisa interessante. Jacó ficou sozinho. Era o TSD, o tempo a sós com Deus. Jacó sabia disso. E ele então tira essa noite, ele fica sozinho com Deus. Ele ficou sozinho com Deus. Mas o texto diz, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Foi um processo. Não foi um momento, não foi uma palavra, foi um processo até o amanhecer. Eles ficam ali naquela luta. Jacó lutou com Deus. Então Jacó lutou com o anjo toda a noite e ninguém vencia. Nem Jacó vencia, nem o anjo vencia. Uma noite inteira lutando. Jacó está exausto, ele está cansado. Talvez a semelhança de alguém, de nós. Talvez você esteja dizendo, pastor, eu sei o que é isso. Eu sei o que é lutar uma noite inteira, eu sei o que é lutar uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro. Talvez alguns estão dizendo, pastor, eu sei o que é lutar a vida inteira, eu estou cansado, estou exausto. Jacó sabia o que era isso. Eu disse ontem, Jacó estava acostumado a aprontar e fugir. Ele aprontou com seu irmão Esaú e fugiu. Ele aprontou lá com seu sogro, lá teve lá uma negociação, uma trapaça com seu sogro e fugiu. E ele estava acostumado a abandonar e largar tudo e fugir. Jacó também estava cansado desta vida. Ele estava cansado. Ele estava com medo do encontro com seu irmão. Ele precisava ter isso transformado. A vida dele precisava ser transformada. Talvez você também esteja passando por uma situação semelhante. Esteja dizendo, eu preciso que Deus transforme essa situação na minha vida. Eu preciso que Deus transforme a minha vida. Então nós vamos ver isso durante a semana. Então, além de Jacó não vencer, ele estava cansado, muito cansado. A lição que nós vamos encontrar aqui é que quando Deus quer nos transformar, Ele chama a nossa atenção. Quando Deus quer nos transformar, Ele chama a nossa atenção.
Semana passada nós vimos que quando nós nos metemos em alguma crise, essa crise, na maioria das vezes, são crises que nós mesmos criamos, mas há algumas crises que Deus cria para a gente, ou Ele nos deixa entrar nessa crise. E em terceiro lugar, há crises que outras pessoas criaram e a gente acaba envolvido nela. Por exemplo, eu não criei uma quarentena e eu estou envolvido numa quarentena. Você não criou essa quarentena e está envolvido na quarentena. Então, há crises que você criou, há crise que Deus criou para você e há crises que outras pessoas criaram. Mas quando Deus quer transformar a nossa vida, e Ele vem com toda misericórdia, com graça, com amor sobre nós, Ele então permite uma crise, ou se já estamos numa crise, Deus vai se utilizar dessa crise para chamar a nossa atenção. E essa crise, ela é providencial. Deus nos chama a atenção através das crises. Então Ele permite isso para nos chamar a atenção. Então não conseguimos vencer, ficamos cada vez mais cansados, à semelhança de Jacó. Nós não conseguimos vencer sem Deus, mas Ele está chamando a nossa atenção. Se estamos atravessando uma crise, é porque Deus está pronto a entrar em ação e transformar a crise. Deus não deixa uma crise aumentar, se Ele não está pronto a nos socorrer. Ele nos ama. Então, quanto maior a crise, é um desafio para o nosso grande Deus. Não há crise maior do que Deus. Ele pode transformar qualquer crise. Ele pode transformar todas as crises. E então, quando Ele permite que essa crise aumente, que ela se torne maior, é porque Ele está pronto a entrar em ação. E Ele está sempre pronto a entrar em ação para resolver as crises da nossa vida e transformar a nossa vida. Nós nunca mudaremos sozinhos. Nós dependemos de Deus. Nós nunca mudaremos nessas crises, nessas situações, se nós nos sentirmos confortáveis. Há pessoas que estão em meio a uma crise, uma trapaça, uma situação fraudulenta e tal, e precisando ser transformado, mas a pessoa se sente bem lá. Às vezes é uma vida imoral, uma vida de drogas, uma vida ruim, mas a pessoa se sente confortável. Enquanto você se sentir confortável nesta crise, Deus não entrará em ação. Deus está esperando que você se sinta cansado como Jacó. Que você não aguente mais, como Jacó não aguentava. Ao amanhecer ele estava exausto. Deus está esperando isso. Enquanto você conseguir lutar, enquanto você conseguir dar o seu jeitinho, Deus não entra em ação. Ele precisa que você realmente deponha suas armas e diga: Deus, eu preciso do Senhor, eu conto com o Senhor. Nós não mudamos até que nos sintamos desconfortáveis, descontentes, insatisfeitos e infelizes com a situação. Quando a gente se sente nessa condição e nós colocamos no altar do Senhor toda a nossa situação, Ele entra em ação para transformar a nossa vida. Você se lembra, você já ouviu falar da mamãe águia? A águia, ela faz o ninho lá em cima nos penhascos e tal, e lá ela coloca os ovos e aí choca os ovos e depois tem os filhotinhos. Mas o filhotinho, ele não quer sair do ninho. A mamãe águia leva o alimento para ele está ali confortável. E os dias vão passando, e a mamãe águia quer que o filhotinho aprenda a voar e ele não voa. E ela então vai tirando as penugens, os pelos que ela colocou ali para o ninho ficar confortável, ela vai tirando aquilo e vai deixando só gravetos. E ela vai deixando o ninho desconfortável para que o filhotinho de águia possa querer sair daquela situação. Até o momento que ele não sai, e ela vai lá e o toma com o bico e o solta no ar para que ele aprenda a voar. E então Deus permite essas situações. Mas enquanto você se sentir confortável ali, em meio àqueles gravetos, aquelas farpas, mas você está se sentindo bem, Deus não vai transformar a sua vida. Mas quando você disser: Deus, eu não aguento mais, como Jacó, Deus, eu estou cansado, eu não aguento mais fugir. E aí Deus vai entrar em ação e vai transformar a sua vida. Deus age assim também conosco, a semelhança da águia, nos deixando nos sentir insatisfeitos para Ele poder entrar em ação.
É do mesmo modo, nós também só vamos conseguir que Deus entre em ação se nós nos sentirmos desconfortáveis. Às vezes oramos para Deus nos proteger, nos guardar, nos abençoar, e Ele vai nos protegendo e nos guardando e nos abençoando na situação em que estamos. Vamos imaginar o filhotinho da águia, em meio àqueles gravetos, aquelas farpas, e você está pedindo: Deus me abençoe, Deus. E Deus te abençoa, e você vai continuando ali. E também eu gosto muito de lembrar quando nós oramos pelos nossos filhos. E você pode ser que você tenha um filho, o filho, sei lá, está com umas amizades ruins, está envolvido lá com drogas, envolvido em pornografias e tal, e você está dizendo: Deus abençoe meu filho, abençoe minha filha. E Deus ouve a oração de um justo, pode muito em seus efeitos, e Deus ouve a sua oração, e Deus abençoa o seu filho, e Deus protege a sua filha. A oração deveria ser: Deus, faz com que o meu filho se sinta mal, que ele se sinta desconfortável. Deus, coloque uma insatisfação no coração do meu filho, coloque uma insatisfação no coração da minha filha, para que eles possam voltar correndo para casa e voltar correndo para o Senhor e voltar correndo para a Tua palavra. Mas eles estão numa vida totalmente errada, longe de Deus, e você está pedindo: Deus, proteja meus filhos, abençoe meus filhos. Enquanto seus filhos não se sentirem inconfortáveis ou desconfortáveis, enquanto eles não se sentirem mal naquela situação, eles não vão voltar para o Senhor, eles não voltarão para Deus, eles não voltarão para a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a orar. Então, a primeira etapa foi: Deus usou a crise de Jacó. Se você está vivendo uma crise, Deus está chamando a sua atenção. Olhe para Deus e diga: Deus, eu sei que o Senhor está vendo a minha crise. Então Deus, venha em socorro, me socorre. A segunda etapa, Deus usou o compromisso de Jacó. O verso 26 diz assim: então o homem disse: deixa-me ir, pois já o dia se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó assume um vínculo, ele assume um compromisso, ele está ali atracado àquele anjo numa luta, e ele disse: eu não te deixarei, enquanto não me abençoares. Isso é um compromisso, houve um comprometimento. Eu gosto muito de contar uma história de um navio que naufragou. Ele naufragou, e aí tem aqueles barcos salva-vida e tal, e os barcos salvando as pessoas e tal, e de repente o barco estava cheio e um homem estava já se afogando, e aquele homem veio nadando e segurou na beirada do barco, e aí o barqueiro, aquele que estava conduzindo o barco, tinha um facão, e ele disse: esse barco vai virar, e com medo do barco virar, e ele estava salvando aquelas pessoas, ele usou o facão e cortou a mão daquele moço. Aquele senhor com a mão ensanguentada, ele consegue continuar nadando, e com a mão esquerda ele segura a beirada do barco, e ele diz: moço, salva-me, por favor, me salva. Aquele barqueiro então com o facão corta a outra mão dele, e agora com aqueles dois cotocos ele continua nadando desesperado, e ele então se joga para cima, e com a boca ele morde a beirada do barco, e ele diz: mas pelo amor de Deus, me salva, pelo amor de Deus. Há esse momento em que há um comprometimento, em que nós nos atracamos a Deus, nós dizemos: eu estou perdido, por favor, Deus me salva. Por favor, Deus, transforma a minha vida. E é nesse momento que Deus vê a sua sinceridade, Ele vê o seu comprometimento, e Ele então vai entrar em ação para transformar a sua vida. O anjo então pede a Jacó para deixá-lo ir, e Jacó não o deixa. Jacó se comprometeu 100% com aquele anjo, que no momento diz que Jacó lutou com Deus, então Jacó se compromete. E aí ele transforma a vida de Jacó. Jacó disse: continuarei nesta luta até que Deus transforme a minha vida por completo. E Jacó se coloca, é como se alguém se prostrasse diante do altar de Deus e dissesse: eu não me levantarei daqui, eu não vou sair dessa oração, não vou encerrar essa oração enquanto Deus não me atender.
eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Então Deus atrai nossa atenção para ver se somos sinceros. E então nesse processo Deus atrai nossa atenção e Ele quer ver. Deus atraiu a atenção de Jacó a noite inteira para ver se Jacó queria mesmo, para ver a intenção de Jacó, para ver a persistência de Jacó, para ver a resiliência de Jacó. Mas Jacó continuou lutando, e no final, quando já está amanhecendo, ele diz: eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Deus quer sentir o nosso grau de comprometimento, nosso grau de compromisso com Ele. Ele quer saber se vamos persistir. Ele quer saber isso. Então muitas pessoas pedem essa transformação, mas desistem cedo demais. Desistem muito cedo, abandonam tudo. Não somos persistentes. Oramos uma vez e esquecemos até o assunto, não oramos mais. Nós gostamos de tudo que é instantâneo. Nós vivemos a época do instantâneo, é o aqui e agora. E se você ora e pede a Deus alguma coisa e Deus não te atende porque Ele está dando um tempo para ver a seriedade do seu pedido, para ver se você realmente quer o que está pedindo, e Deus não te atende de pronto, aí você diz: Deus, então basta. Deus, tchau, eu desisto. Deus quer saber se você está levando a sério mesmo. Nós queremos uma solução rápida demais. Queremos uma solução num estalar de dedos. Mas os nossos problemas, eles não surgiram num estalar de dedos. Os problemas, as crises, a situação em que nós vivemos e a situação em que Jacó estava vivendo, ela não aconteceu de um dia para o outro. A situação de Jacó, ela foi se estruturando ao longo dos anos, até que Jacó está vivendo aquele momento, aquela crise terrível. Então os problemas que nós vivemos e que você porventura esteja vivendo, não aconteceram de uma hora para outra. Foram dias e meses e anos, e então os problemas foram se avolumando e foram crescendo, mas nós queremos uma solução rápida. Então os problemas surgem, eles vão surgindo em cima daquelas atitudes, aquelas palavras, aquelas ações, aqueles hábitos ruins, aqueles medos, aquelas fraquezas, aquelas agressividades, aquelas agressões por palavras. E então os dias, meses e anos vão passando, e os problemas então vão crescendo, e essa crise vai se avolumando. E aí chega um ponto que o cônjuge já não aguenta mais, e ele está pronto para abandonar a casa, abandonar a família. Aí chega aquele ponto em que os filhos já não suportam mais aquele pai, aquela mãe. Aí chega aquele ponto em que o patrão já não suporta mais aquele funcionário, aquele empregado. Já está disposto, já está pronto para demiti-lo, para dispensá-lo. Mas tudo vai se avolumando. São palavras, ações, atitudes, maus hábitos, são agressões por palavras. Então vai chegando essa crise. Então, de modo geral, leva algum tempo para Deus transformar a nossa vida, para Deus transformar essa crise. Por isso, eu lembrei que é um processo. E Deus, no caso de Jacó, Deus usou 4 etapas para transformar a vida de Jacó. Então, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe e que nós possamos permanecer juntos para percebermos as etapas em que Deus usou para transformar a vida de Jacó. Eu quero pedir a você: não desista, permaneçamos juntos. Tenha certeza, saiba disso. A sua crise, ela não surgiu de uma hora para outra. Então Deus vai usar um processo para transformar a sua vida, mudar a sua vida e fazer com que você possa ter uma vida completa e significativa. E que isso seja para a glória de Deus e para a sua felicidade, para o bem da sua família. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço por esse momento, Pai, pelas pessoas que estão me assistindo, me ouvindo. Eu peço que o Senhor dê que a meditação possa ser entendida e que a tua palavra possa fazer efeito na vida de cada um. Pai, abençoe para que todos possamos buscar uma transformação e transformações sempre que precisarmos. E termos a certeza de que o Senhor está pronto a transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Então nós estamos vendo que Deus usou a crise de Jacó. Deus usou a crise de Jacó para chamar a atenção de Jacó. Deus usou o compromisso de Jacó. Jacó se compromete, ele disse para o anjo, não te deixarei. Ele está comprometido. Deus usa esse compromisso. Amanhã nós vamos ver a terceira etapa. Deus usou a confissão de Jacó para abençoar Jacó, para transformar Jacó. Quando o anjo pergunta qual é o teu nome, ele diz trapaceiro. Ele diz Jacó, é trapaceiro. Ele confessa, Deus, eu sou trapaceiro. Deus, eu sou uma farsa. Ele confessou. E Deus usou a confissão de Jacó nesse processo para transformar a vida de Jacó. Então que Deus nos abençoe. Eu te aguardo amanhã. Agora tem o seu momento de oração com a família, se você puder orar em família. E depois ore sozinho. Tenha o seu momento a sós com Deus. Nós vimos hoje que Jacó passou uma noite a sós com Deus. E Deus transformou a vida de Jacó. Amém? Que Deus te abençoe. Te aguardo amanhã para a gente concluir esse estudo. Então, amanhã não concluiremos, mas amanhã nós continuaremos. E na sexta-feira nós concluiremos esse estudo. Que Deus nos abençoe e até lá. Fique com Deus. Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. O amor só conheci canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Isto fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo